mais uma aula de física comigo, professora Raquel. Olá, segundo ano, tudo bom? Vamos resolver juntos aqui, ó. Página 44. Vamos começar pelo exercício 1. Ele falava o seguinte, ó. A luz se propaga em um meio A com metade da velocidade de sua propagação no vácuo e com 1/3 em um meio B. Assim, o índice de refração do meio A em relação ao meio B vale. Então, vamos anotar aqui o que ele está me dizendo na real. Ele me disse que a velocidade da luz no meio A é metade, 1/2, da velocidade da luz no vácuo C. Em um meio B, essa velocidade ela é 1/3 dessa mesma velocidade da luz no vácuo C. Ele me pede o índice de refração do meio A em relação ao meio B. Então, ele quer saber NA sobre NB. É o índice de refração relativo, beleza? Então, olha só, eu vou fazer primeiro o índice de refração de cada um, que é C sobre V. Então, para o meio A, fica C sobre C sobre 2. Conservo o de cima, multiplico pelo inverso do de baixo. O índice de refração no meio A é 2. Lembra que esse índice ele é sempre maior que 1 para um meio que não seja o ar ou o vácuo. Para o meio B, nós vamos ter a mesma velocidade C, só que agora o valor de V é C sobre 3. Mais uma vez, conservo a de cima, multiplico pelo inverso da de baixo, posso simplificar aqui. A velocidade da luz, o NB vale 3. Vindo aqui para o que ele nos pediu, NA vale 2, NB vale 3, essa fração não tem como simplificar. A alternativa é fácil, né não? Vamos seguir? Questão 2, ele fala assim. As fibras ópticas conectaram vários continentes, conduzindo ondas eletromagnéticas que transmitem um grande volume de informação na forma de imagem, voz e dados. Sabendo que a luz laser é usada para carregar a informação canalizada em uma fibra de vidro, assinale a alternativa correta. Letra A, o princípio de Arquimedes explica o funcionamento das fibras ópticas. Lembra que o princípio de Arquimedes tem a ver com o empuxo, né? Nada a ver. Letra B, a reflexão interna total independe do ângulo de incidência do raio de luz no interior da fibra de vidro. Errado, depende sim do ângulo. Lembra que tinha um ângulo limite para acontecer a reflexão interna total? Na letra C, ele fala que o comprimento de onda da luz do laser, quando passa de um meio para outro, não varia. A gente vai ver depois que o comprimento de onda ele está intimamente relacionado com a velocidade, tá? E com a frequência. Ao sofrer uma refração, ao mudar o meio de propagação, a velocidade é modificada. Essa é a característica da refração. Então, o comprimento de onda do laser, ele vai mudar sim, beleza? A letra D diz pra gente que a lei da reflexão total interna explica as reflexões dos raios de luz no interior da fibra de vidro. Exatamente, ela incide no meio mais refringente, num certo ângulo, não consegue sair por refração devido à reflexão interna total. Então, questão 2, alternativa D. Vamos para a questão 4? Questão 4. Para responder a questão que segue, utilize o esquema. S representa a superfície de separação entre os meios, transparentes e homogêneos, 1 e 2. R1, R2 e R3 representam raios luminosos. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da seguinte frase. Tá aí a imagem para a gente dar uma conferida no que aconteceu. Ele diz na frase o seguinte: se R1
R2 e R3 forem, respectivamente, vamos pensar o seguinte. Se eu vou ter um raio incidente e um refletido e um refratado, o incidente e o refletido precisam estar do mesmo lado. Então, eu já garanto que R1 é o refratado, tudo bem? Olhando as nossas regras de refração, aqui, ao olhar a minha reta normal, o R2 é o que está sofrendo desvio quando passa para o meio 1. Então, R2 é o incidente e R3 é o refletido. Lembra que, inclusive, com o mesmo ângulo. E daí, o meio 1, ele só pode ser mais refringente do que o meio 2. Como que eu sei disso? O ângulo no meio 1, vou colocar aqui que é o ângulo de refração, ele é menor do que o ângulo de incidência. Lembra que quanto menor o ângulo, maior o índice de refração daquele meio. Alternativa B. Vamos seguir? Questão 5, ele fala assim. O índice de refração de um material é a razão entre, razão é divisão. O índice de refração N é a divisão entre C e V. Quem é C, quem é V? C é a velocidade da luz no vácuo, V é a velocidade da luz naquele meio que você está estudando. Então, ficou a alternativa D. Tranquilo? Vamos para frente. Questão 6. A luz reduz sua velocidade em 20% ao penetrar numa placa de vidro. Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é de 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo, determine o índice de refração do vidro e a velocidade da luz nesse meio. Na questão 6, então, eu tenho que a velocidade de propagação de uma onda em um dado meio, ela reduz em 20%. Isso significa que sobraram 80% da velocidade da luz no vácuo, que é a comparação que ele faz. Ele me pede tanto o índice de refração quanto a velocidade da luz nesse meio, que é um vidro. Então, vou fazer primeiro o índice de refração, que é C sobre V. N é a velocidade da luz, C, e o V eu vou reescrever, porque 80% é 0,8. Vou substituir aqui, posso cortar o C em cima e embaixo. Então, na real, é 1 dividido por 0,8, que dá 1,25. Lembrando, índice de refração é adimensional, não tem unidade de medida. E se der menor que 1, com certeza está errado, beleza? Só que ele me pediu mais uma coisa, ele me pediu quem é essa velocidade V aí da luz no vidro. Então, eu vou substituir lá em cima, ó. A velocidade não é 0,8 vezes a velocidade da luz C, que ele me disse que é 3 vezes 10 à quinta, então a velocidade ficou 2,4 vezes 10 à quinta, e aí você mantém a unidade de medida, quilômetros por segundo. Beleza? Vamos fazer mais uma? Questão 8. Na figura de dispersão apresentada, a luz branca incide no dióptro ar, água e se decompõe em suas formas monocromáticas do espectro visível. Coloquei aqui a figura, mas na sua apostila você vê com muita melhor qualidade, não é? É correto afirmar que... Vamos analisar o que está acontecendo. Nós temos uma luz branca policromática, várias cores, incidindo na superfície de separação, e aí ele chama de dióptro, porque são dois meios, beleza? Essa luz, ela se decompõe. E por que que ela se decompõe? Por que que cada luz, cada cor
fica numa direção diferente. Então, olha só. Você percebe aqui pela nossa imagem que o vermelho, vou até marcar de vermelho, o vermelho aqui, ó, ele está muito mais afastado da normal do que o violeta, tudo bem? E você se lembra que quem está mais próximo da normal é porque está no meio mais refringente. Só que aqui nós temos o mesmo meio para todas as luzes. O que isso significa? Significa que este meio tem índice de refração diferente para cada cor dessa luz branca. Então, o índice de refração para o violeta, ele é maior do que o índice de refração para a luz vermelha. A luz que sofre maior desvio, aquela que se aproxima mais da normal, neste caso, é aquela que foi submetida ao maior índice de refração. Belezinha? Vamos em frente. Questão 9. Ao viajar em um dia quente por uma estrada asfaltada, é comum enxergarmos ao longe uma poça d'água. Sabemos que em dias de alta temperatura, as camadas de ar nas proximidades do solo são mais quentes que as camadas superiores. Como explicamos essa miragem? A gente já comentou ao vivo, não foi? Se você observar aí a figura, você está tendo um fenômeno de reflexão, o que não era para acontecer, já que o asfalto não é uma superfície plana, muito menos polida, não é? A gente observa esse fenômeno em períodos quentes do dia, beleza? Porque a gente já estudou que o ar quente ele é menos denso, ele sobe. Esse ar quente ali próximo do asfalto, ele diminui a sua densidade. Ao tentar subir, ele vai encontrar um ar de menor temperatura que vai tentar descer, ele vai ficar preso ali no asfalto, beleza? Com isso, ele teve o seu índice de refração diminuído. Dependendo de como a luz do sol incidir neste lugar de ar quente confinado ali pertinho do asfalto, vai acontecer o fenômeno de reflexão total, beleza? Então, é pela diminuição tanto da densidade quanto do índice de refração deste ar. Portanto, alternativa B. Tranquilo? Questão 14. Nas figuras 1, 2 e 3 estão representados fenômenos físicos que podem ocorrer quando um feixe de luz incide na superfície de separação entre dois meios de índices de refração diferentes. Em cada uma delas estão mostradas as trajetórias desses feixes. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que ocorre mudança no módulo da velocidade do feixe de luz nos fenômenos físicos apresentados em... Vamos analisar aqui. Olha só, na figura 1 aqui, essa luz ela sofreu desvio. Ela mudou o meio de propagação e sofreu desvio. Então, aqui houve refração e a característica dela é justamente a mudança da velocidade. Na figura 2, nós temos a luz que incide voltando para o mesmo meio 1. Então, aqui o que rolou foi uma reflexão. Se não mudou o meio de propagação, ela também não mudou a sua velocidade. Aqui, na figura 3, nós temos a mudança de meio, mas sem desvio. Também aconteceu refração. A característica da refração é mudar o meio de propagação. Aqui não houve desvio, porque a sua incidência foi perpendicular à superfície. Houve refração, só não houve desvio, beleza? Alternativa, então, E. Vamos para a próxima. Exercício 15. Uma onda luminosa propagando-se no vácuo
incide sobre uma superfície de vidro cujo índice de refração é maior que o índice de refração no vácuo, tendo um ângulo de incidência de 30 graus em relação à normal da superfície. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade de propagação da luz. Então, vamos lá. Eu estou vindo do vácuo, eu estou vindo de um meio menos para um meio mais refringente, tudo bem? O que vai acontecer com a minha velocidade? Ela vai diminuir, porque eu estou vindo para um meio mais refringente. E com o meu ângulo θ, o meu ângulo de refração? Ele vai ser menor do que o ângulo de incidência. Eu vou me aproximar da normal, beleza? Alternativa C. E a direção é alterada porque a sua incidência não foi perpendicular à superfície, tudo bem? Ela foi uma incidência oblíqua de 30 graus com relação à normal. Questão 16 para finalizar. Um pássaro sobrevoa em linha reta e a baixa altitude uma piscina, em cujo fundo se encontra uma pedra. Podemos afirmar que... Então, vamos imaginar o seguinte. O pássaro está no ar. A pedra está na água. Quando você que está no ar observa algo que está na água, em um meio mais refringente que o ar, e aí você se lembra que todo meio é mais refringente do que o ar e o vácuo, não é? Quando você está, então, olhando para um meio mais refringente, o objeto que está nesse meio parece mais próximo de você. Então, o pássaro vai ver a pedra mais para cima, mais próxima da superfície do que ela realmente está. Quando algo é colocado mais próximo de você, isso parece maior. Então, o pássaro vai conseguir sobrevoar a pedra por mais tempo, justamente por ela parecer maior. Resposta correta, então, com a piscina cheia, o pássaro poderá ver a pedra durante um intervalo de tempo maior do que se a piscina estivesse vazia. E se ela estivesse vazia, não aconteceria refração. Todos estariam no ar, concorda? Resposta correta, então, alternativa A. A gente se vê ao vivo. Beijo! Tchau!